Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa primeira aula de controles internos e operações de compliance. E hoje falaremos sobre dois temas de profunda relevância no mundo do compliance. São eles: as fraudes internas e a corrupção. Em se tratando de fraudes internas e corrupção, não há como se negar os impactos negativos que tais práticas ocasionam, quer as mesmas ocorram em ambiente privado, ou seja, dentro de organizações empresariais, quer sejam verificadas no contexto da administração pública. As fraudes internas e a corrupção, sem dúvida alguma, acarretam inúmeros prejuízos às organizações que vão desde danos à imagem e à reputação, principalmente nos casos, por exemplo, em que há instauração de inquéritos criminais e processos judiciais, até danos financeiros e mercadológicos. Nesse contexto, o compliance e, notadamente, a implementação de controles internos assumem importante e inafastável posição de protagonismo, não apenas contribuindo com a elaboração e implantação de programas e políticas de integridade e de ética, mas também pela condução de investigações internas e pela implementação de mecanismos de prevenção, detecção e combate às fraudes internas e à corrupção. Como destaca a Controladoria Geral da União no documento Programa de Integridade, Diretrizes para Empresas Privadas, a estruturação de um programa de integridade deve sempre levar em consideração os riscos a que uma organização está sujeita, averiguando a probabilidade da ocorrência de fraudes e de corrupção e de seus respectivos impactos. Não se pode também perder de vista que a avaliação de riscos também deve levar em conta as características do mercado no qual a organização atua, cultura local, o nível de regulação estatal, histórico de corrupção, dentre outros. Não é de hoje a preocupação com a ocorrência de fraudes e de corrupção. Contudo, fatos mais recentes, tais como o escândalo envolvendo a empresa Enron e a empresa de auditoria Arthur Andersen nos Estados Unidos, a crise provocada em 2017 pela bolha imobiliária dos subprimes, assim como a realização de conhecidas investigações para apuração e punição de atos de corrupção, tanto no Brasil quanto no exterior, deixaram clara a necessidade de se adotar medidas mais rigorosas para a prevenção e o combate à fraude e à corrupção. Aliás, há um relatório denominado Global Fraud and Risk Report, confeccionado anualmente pela consultoria Kroll, que, partindo de entrevistas com executivos atuantes em gestão de riscos de diversos países, incluindo o Brasil, traz interessantes dados acerca da percepção e dos impactos relacionados a diversas práticas de não conformidade. No mais recente relatório, editado em 2019, quando questionados sobre incidentes que mais afetaram as organizações em 2018, 28% dos entrevistados apontaram as fraudes externas, ao passo que 27% dos entrevistados apontaram a ocorrência de fraudes internas. Além disso, para 23% dos entrevistados, a corrupção foi enquadrada como um dos incidentes que mais afetou as organizações. No caso brasileiro, nesse mesmo relatório, foram apontados alguns números um pouco diferentes da média mundial. Enquanto para 29% dos executivos brasileiros a corrupção está dentre os incidentes que mais impactos significativos ocasionaram às organizações, para uma parcela de 23% dos entrevistados, as fraudes externas causaram maiores impactos. Já no tocante à fraude interna, 19% dos executivos afirmaram estar a mesma dentre os incidentes mais relevantes. Ainda em relação à fraude, estudo da KPMG International, que investigou 750 fraudadores entre março de 2013 e agosto de 2015, também apresenta dados interessantes. Em relação à faixa etária, isto é, quando falamos da idade dos fraudadores, verificamos que quase 70% dos fraudadores possui idade entre 35 e 55 anos, enquanto que a menor parcela de fraudadores, correspondente a apenas 1%, tem idade entre 18 e 25 anos. Já em relação ao gênero,
79% dos fraudadores são do sexo masculino, enquanto apenas 17% são do sexo feminino. Outro dado interessante se refere ao tempo de trabalho na empresa. A maioria dos fraudadores, isto é, 38%, atua na empresa há mais de 6 anos e apenas 2% dos fraudadores possuem menos de 1 ano de trabalho na empresa. Quanto ao cargo corporativo, interessante observar que a maior parcela dos fraudadores, ou seja, 32%, ocupam cargo de gerência não executiva, seguidos por 26% de fraudadores que atuam como diretores. A menor parcela de fraudadores, isto é, 2%, corresponde a proprietários e acionistas da empresa. E qual seria a maior motivação para a fraude? Esse mesmo estudo da KPMG indica que 66% dos fraudadores são motivados por ganho financeiro pessoal ou por cobiça. 27% porque têm vontade e porque entendem que podem fraudar. 13% são influenciados pela cultura organizacional. 12% visam a atingir metas e receber gratificações e, para isso, escondem prejuízos. 12% para cumprir metas orçamentárias, escondendo prejuízos, inclusive para manterem o emprego. 11% para atingir metas, escondendo prejuízos, para proteger a empresa. E 15% restantes apresentam outras motivações diversas. Interessante ainda observar que, conforme William Attier, a fraude interna pode se manifestar sob 3 modalidades. O primeiro tipo corresponde às fraudes não encobertas, que são aquelas em que o agente não considera necessário esconder o seu ato fraudulento, por entender que os controles internos são muito fracos. Um exemplo seria a retirada de dinheiro do caixa, sem a realização da devida contabilização. Em segundo lugar, temos as fraudes encobertas temporariamente. Nesse caso, a fraude é realizada sem afetar os registros contábeis, pois se dá mediante a omissão temporária do registro contábil para ajuste futuro. A terceira modalidade se refere às fraudes encobertas permanentemente. Em tal situação, a alteração de registros e arquivos para ocultar a irregularidade. Por fim, no que se refere à corrupção, relatório elaborado pela Transparência Internacional aponta que, dentre 180 países analisados, o Brasil está dentre os países com mais alta percepção de corrupção. Aliás, se considerada a série histórica, o Brasil, em 2019, obteve a sua pior pontuação. E todos os dados apontam para a importância das organizações combaterem as práticas de corrupção e de fraude interna, dentre outras, que tantos prejuízos acarretam não apenas para as empresas, organizações, administração pública, mas, sobretudo, para a sociedade. A adoção de um programa eficiente e efetivo de compliance é uma necessidade, um imperativo necessário para a própria viabilidade e sobrevivência das organizações nos dias atuais. Bem, chegamos ao final da aula 1 e eu convido vocês a lerem o material do livro digital, onde vocês encontrarão maiores informações. Nos vemos novamente na aula 2, quando falarei um pouco mais sobre fraude, abordando o processo para lidar com a fraude e mostrarei também como controles internos, gerenciamento de riscos, compliance e governança corporativa conversam entre si. Até lá!